pelas quais nós precisamos, devemos falar em línguas todos os dias. Não apenas quando há um culto muito bacana, muito especial, muito ungido, e a gente sente aquela coisa e a gente fala. Não quando a gente está num momento de adoração a Deus, no nosso quarto, e a gente sente a presença de Deus. Não, nós precisamos aprender a falar em línguas todos os dias. Todos os dias. Eu quero mostrar para você que 12 razões, eu não vou mostrar as 12 hoje. Se Deus quiser eu vou conseguir mostrar 6, porque eu quero gastar um tempo aqui ministrando, com a gente chamando você aqui à frente para receber o batismo com o Espírito Santo, ou para ser renovado na experiência do batismo com o Espírito Santo. Não é ser rebatizado, mas é renovar essa experiência na sua vida, receber encorajamento, força, ânimo do nosso Deus, ter a sua vida renovada. Eu quero mostrar aqui para você esses 12 motivos pelos quais a gente deve falar em línguas todos os dias. O primeiro deles, eu preciso falar em línguas todos os dias, porque falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. A Bíblia não mostra no Novo Testamento nenhum outro critério a não ser o falar em línguas. O fruto do Espírito humano é a evidência da habitação do Espírito Santo em nós, ou seja, o fruto do Espírito sendo manifestado: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Isso tudo é o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus. Essa é a prova do novo nascimento. Como é que eu sei que alguém nasceu de novo? Eu posso olhar para a vida dessa pessoa e, se eu vejo nela o caráter de Cristo, isso é a prova de que ela nasceu de novo. Amém? E o falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. O falar em línguas é a prova do batismo. Marcos 16 é Jesus falando, não é outra pessoa. É Jesus em pessoa. Ele diz: e disse-lhes, isso é a última conversa de Jesus com os seus discípulos antes de ascender aos céus. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quantos aqui acreditam que ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é algo muito importante? Mas você entende que, olha só, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas. E ele não está falando aqui de grego, não está falando aqui de alemão, de japonês. É óbvio que não, porque quando eu me converti, eu estava presente num culto. A Denise já era crente de berço, e eu, recém-convertido, não entendia bolhufa de Bíblia. E aí, num dia de culto, era dia de Pentecostes, e o pastor disse o seguinte, no final, não me lembro a pregação dele, mas eu me lembro o final da pregação. Ele terminou a pregação dizendo o seguinte: então você jovem, era um culto de jovens, ele disse: você jovem, que fala inglês, que fala francês, que fala alemão, que fala japonês, use isso para a glória de Deus, porque esse é o dom de Deus, é o dom do Espírito Santo para a sua vida. Aí eu cutuquei a Denise e falei assim: caramba, eu não sou crente, não sou batizado nas águas, mas eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou batizado com o Espírito Santo porque eu falo inglês. Eu conheço até uns caras que fumam uma maconha doida, mas que falam francês, que falam alemão, então são cheios do Espírito Santo. E ela me deu uma cutucada de volta e falou: depois eu te explico, agora esquece, agora louva a Deus, levanta a mão aí e louva a Deus, depois eu te explico. Eu nem convertido era ainda, estava só no processo. Quer dizer, o que aquele pastor falou é um contrassenso. Falarão em novas línguas. Falarão em novas línguas é promessa de Jesus, não é uma invenção do apóstolo Paulo, é promessa de Jesus. Atos 2, do versículo 1 a 4 diz lá: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quando você vai mais adiante nesse texto, diz que as pessoas que estavam de fora, que se aproximaram para ver, os ouviam falar, cada um na sua própria língua. Não é, presta atenção no que o texto diz. O texto ele é muito preciso, ele é conciso, mas é preciso. Ele diz: os ouviam falar, cada um na sua própria língua. Não diz que os discípulos falavam cada um na língua deles que estavam ouvindo, mas que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, do lado de dentro, o sujeito falava, oh, e o cara ouvia,
I love you. You are my son. You are a fantastic person. É isso que eles ouviam. Ou então eles ouviam: te voglio bene, mangia che te fa bene, mangia la pasta giusta che te fa bene, vá. Eles ouviam na sua própria língua, mas eles, não é que os discípulos estivessem falando em italiano, inglês, japonês, não, mas cada um deles, quer dizer, o japonês ouvia em japonês, o inglês ouvia em inglês, o russo ouvia em russo, mas o que eles falavam eram línguas estranhas. Amém, gente? Atos 10, 44, ainda Pedro falava essas coisas, Pedro na casa de Cornélio, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Como é que eles sabiam que o Espírito Santo tinha sido derramado sobre a casa de Cornélio, Cornélio e a sua família, e todos os amigos que estavam ali reunidos? Porque os ouviam falando em línguas. Porque eles não viram uma luz, eles não viram sequer línguas de fogo, eles não viram nada a não ser ouvir. Eles ouviram, e o que eles ouviram foi que aquele pessoal ali falava em línguas do mesmo jeito que aconteceu com eles quando estavam aqueles 120 discípulos reunidos. Porventura Pedro disse, pode alguém recusar batizar essa turma aí nas águas, se eles receberam o mesmo Espírito Santo que nós recebemos? Porque eles pensavam até aqui, Pedro pensava que salvação, batismo com o Espírito Santo era só para os judeus, mas agora ele viu, caramba, o Espírito Santo também se derramou sobre os gentios. Pedro, como é que você sabe? Porque eu ouvi os gentios falando em línguas como nós falamos naquele dia do Pentecostes. Amém, gente? Atos 19, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados nas águas, foram batizados em nome do Senhor Jesus, foram batizados nas águas, e impondo-lhes as mãos, Paulo impondo sobre eles as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E como é que Paulo ficou sabendo que veio sobre eles o Espírito Santo? Como é que o escritor de Atos, Lucas, ficou sabendo que veio sobre aquele grupo de homens em Éfeso o Espírito Santo? E tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Eles também profetizaram, mas antes de profetizar, eles falaram em línguas. Isso aí foi a prova que eles tiveram de que realmente eles foram batizados com o Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 22 diz: de sorte que as línguas constituem um sinal. Um sinal. Que sinal? Sinal de quê? De que a pessoa que falou em línguas foi batizada com o Espírito Santo. Amém, gente? Quer mais prova? Alguém quer mais prova? Eu vou orar para você morrer agora e ir ao céu, e Jesus vai falar contigo, porque mais prova do que isso aí, só você indo para o céu. Só você falando face a face com Jesus. Segundo motivo pelo qual a gente deve falar em línguas todos os dias: é uma maneira sobrenatural de orarmos e mantermos comunhão com Deus. É uma maneira sobrenatural de você orar e manter comunhão com Deus. Sabe, Judas 20 diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Efésios 6, 17 e 18 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando quando? Em todo tempo, não de vez em quando, em todo tempo, em todo dia, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como é que a gente sabe que a expressão orando no Espírito significa orar em línguas? Como é que eu posso garantir para você que Paulo ali está falando sobre orar em línguas? Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aí você vai também agora entender que oração é comunhão com Deus, e oração em línguas é comunhão direta do nosso espírito com o Espírito de Deus. É uma ligação direta entre o seu espírito e o Espírito de Deus. Terceira razão pela qual a gente deve
orar em línguas todos os dias. Orar em línguas é uma maneira sobrenatural de falarmos mistérios, de falarmos segredos com Deus. É uma maneira de você contar certas coisas que o diabo não pode ouvir, não precisa ouvir, não deve ouvir. Então você orando em línguas, o diabo fica maluco, porque o texto bíblico de 1 Coríntios 14, 2 diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Tem alguém que é mais ninguém do que o diabo? Existe alguém que é mais ninguém do que o diabo? Quem é o diabo? É um ninguém, e ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, fala segredos. 1 Coríntios 14, 14 diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, eu não entendo o que eu estou orando, porque eu não estou orando em português, não estou orando em inglês, ou numa outra língua que eu saiba, que eu conheça, que eu possa identificar. Eu estou orando numa língua que ninguém entende, mas o Espírito Santo, Deus, entende. Ele decodifica, ele decifra. Quarta razão: eu preciso falar em línguas todos os dias, porque falar em línguas é uma maneira sobrenatural de engrandecer a Deus. Esse texto de Atos 10 que a gente leu aqui, 45, 46, os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro lá na casa de Cornélio, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E engrandecendo a Deus. Quinto ponto, quinta razão pela qual eu posso e devo falar em línguas todos os dias. Falar em línguas é uma maneira sobrenatural de nós edificarmos a nós mesmos, de você edificar a você mesmo. Falar em línguas para o seu espírito é o que a musculação é para o seu corpo. Quem é que costuma malhar aqui? Ok, tem muito sedentário na igreja. O falar em línguas equivale para o seu espírito que a musculação é para o seu corpo. O seu corpo, quando você malha, quando você levanta peso, o seu corpo vai sendo, os seus músculos vão sendo edificados, ou seja, eles vão sendo ampliados, aumentados, fortalecidos. É a mesma coisa quando você ora em línguas no seu espírito. Amém, gente? 1 Coríntios 14, 4: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. O que profetiza edifica a igreja. A profecia, o dom de profecia é para edificar a igreja, mas o dom de línguas é para edificar a minha própria vida, o meu próprio espírito. Judas 20: vós porém, amados, edificando-vos, edificando a vocês mesmos na sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Sexto motivo pelo qual eu devo orar em línguas todos os dias: é uma forma de nós sermos constantemente renovados. É uma maneira de eu ser constantemente renovado. Efésios 5,18 diz lá: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo não disse não bebam vinho de jeito algum. A Bíblia não prega abstinência, a Bíblia advoga moderação. E o apóstolo Paulo aqui ele diz: não se embriaguem com vinho, que é diferente de você tomar um cálice de vinho num jantar com amigos e tal. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas encham-se, embriaguem-se do Espírito. Com o vinho há limitação, há restrição, mas com o Espírito é sem limitação alguma. Encha-se do Espírito, encha-se do Espírito, fique debaixo da influência do Espírito. Sabe que o meu filho Mauricinho, ele pregou aqui uma vez, ninguém nunca mais esqueceu da pregação que ele fez aqui sobre estar sob a influência do Espírito. Eu prego, você esquece. Meu filho pregou, ninguém mais esqueceu. Está debaixo da influência do Espírito. Ele estava comparando esse texto aqui. O sujeito bebe uns goles de cachaça, bebe uns goles de uísque, bebe umas garrafas de vinho. Ele fica debaixo da influência do álcool. Debaixo da influência do álcool, ele faz aquilo que o álcool diz para ele fazer. Ele fala besteira, ele faz besteira, porque ele está debaixo da influência do álcool. O que vai acontecer se você se colocar debaixo da influência do Espírito? Você vai fazer aquilo que o Espírito Santo te dirige para fazer. Sabe, a gente precisa estar debaixo da influência. E esse verbo aqui, essa expressão, enchei-vos do Espírito, não se encham do álcool, do vinho, mas encham-se do Espírito. Literalmente no grego, a tradução mais exata seria: mas estejam sendo contínua e constantemente cheios do Espírito. Estejam sendo continuamente, constantemente sendo cheios do Espírito. Lembre-se de uma coisa: nós somos batizados com o Espírito Santo uma única vez.
E não necessitamos de ser rebatizados no Espírito, mas nós devemos ser renovados nesse batismo todos os dias. Todos os dias. Amém, gente?